em si, que tem que se colocar como noiva de Cristo e se preocupar em servir a Cristo, agradar a Cristo e ter Cristo como centro da sua razão de viver e como motivo do seu culto, da sua adoração. Então, nós temos que pensar no que Deus nos pede e no que Deus nos propõe como igreja e não no que nos apetece ou no que nós queremos fazer. Porque quando nós vamos fazer o que nos apetece, nós perdemos a nossa identidade, porque cada um começa a ter a sua identidade e não a identidade de Cristo. Essa é a única chance que nós temos de unidade e de identidade. E quando nós perdemos essa unidade em Cristo, perdemos essa identidade. O que se passa é que nós estamos adormecidos, hipnotizados, nós como pessoas, não estou a falar da igreja como um todo, estamos adormecidos e hipnotizados pela condescendência com o nosso apetite, com as coisas que gostamos. E precisamos de pôr isso em ordem. As pessoas muitas vezes falam como se eu estivesse a apresentar alguma coisa de muito estranho. Eu me lembro que quando eu me batizei, eu virava o meu certificado de batismo e dizia lá vários parâmetros sobre a música que eu devia ouvir, o entretenimento que eu deveria ter, chamava-se de recreação, não é? Sobre o cinema, sobre o café. Hoje eu falo e parece que eu é que sou o crítico que está a apresentar alguma coisa. Ei, estavam todos errados. A igreja estava a mentir às pessoas, ela estava a ser extremista, ela estava a ser detalhista, ela estava a ser a pensar nas obras. Não, ela estava a definir a sua identidade. Então, nós precisamos entender que Deus nos chamou para ser a cabeça e não a cauda. Nós somos o culminar de toda uma história da igreja. E este não é um momento para diluir-se a nossa identidade. É um momento para firmá-la. Ninguém pode ignorar de que nós estamos a ver toda uma mudança no cristianismo. O cristianismo está a ser aviltado em massa. As pessoas, os cristãos, estão a perder a sua identidade. Nós temos uma identidade, existe uma identidade protestante. Os protestantes, desde o movimento de reforma, têm uma identidade. Só que estão a rejeitar essa identidade. As pessoas já não querem ser chamadas de protestantes, elas não querem mais protestar. Então, se havia algo que as fazia diferentes e que isso era considerado um protesto, ou isso mudou, ou elas estão a mudar. E nós somos o culminar, a continuidade dessa reforma que aconteceu pelas igrejas protestantes, e nós, como uma igreja protestante, dá continuidade e temos uma identidade adventista. E a nossa identidade, ela acrescenta algo a essa identidade anterior que já existia. Temos uma forma própria de culto. O nosso culto tem uma característica própria. Nós nunca fomos carismáticos. A maior parte das igrejas protestantes nunca foram carismáticas. Elas estão a prescindir a sua identidade e nós estamos a cair na mesma tentação, por condescendência com o que nos é mais agradável. O nosso culto nunca foi sensorial. O movimento carismático, ele traz uma outra unidade. As pessoas estão-se a unir no movimento carismático e isso faz com que seja uma unidade com perda de identidade. Cada igreja tem que perder a sua identidade própria. Os batistas têm que perder a sua identidade própria. Os metodistas têm que perder a sua identidade própria. Enfim, os próprios adventistas correm esse risco. Porquê? Para que haja uma conformidade. Isso tem um resultado. Quando há uma mescla das igrejas, essa mescla causa uma mescla de identidade e há uma perda de identidade. Isso vai conduzir a uma unidade fora da identidade e uma unidade fora de Cristo. Isso vai conduzir ao ecumenismo. Ora, se nós formos abraçar toda essa linha, nós vamos acabar onde esse caminho vai acabar. E que está profeticamente definido na identidade da nossa igreja como não sendo o rumo que queremos seguir. Então, nós temos que fazer a diferença. Temos que firmar as nossas crenças, realçar a nossa identidade, definir o que nos define como diferentes dos outros, não para ser diferentes pelo mero facto de ser diferente, mas porque senão não há motivo para haver várias igrejas. As pessoas que estão a mesclar e a diluir as suas identidades, essas igrejas, em breve elas vão chegar à conclusão que não há diferença entre entrar nesta igreja ou naquela, é só uma placa diferente. Então não há motivo para sermos diferentes, vamos unir. Então
não há, no fundo, a base do que fez a diferença nessas igrejas. Isso é o que vai causar a união das igrejas, isso é o que vai causar o ecumenismo, é uma mescla, uma perda, uma diluição da identidade. As igrejas estão a prescindir da sua identidade para uma identidade comum que não é de cada uma delas. E abraçar esse rumo é cair no mesmo resultado. Então, por isso é que eu digo que nós temos que buscar aquilo que nos define como povo, o que faz que tenhamos uma razão de existir e ser diferentes como adventistas. E nós temos que fazer isso. Mas por que você acha que nós estamos perdendo a nossa identidade? O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa? Qualquer pessoa que esteja na igreja há 15 ou 20 anos, ela sabe do que eu estou a falar. Poderemos ter pessoas que estão a entrar recentemente e que podem não estar-se a perceber. E aqui é que reside o grande perigo. Porque o cristianismo entrou num fenómeno de competição religiosa. As igrejas começaram a crescer, está a haver um boom, e elas estão preocupadas em não perder membros. E nós, como adventistas, nos estamos a esquecer de que nós fomos chamados com uma missão de ser a cabeça, não a cauda. Nós fomos chamados com uma missão de marcar uma diferença, de fazer uma diferença, de acrescentar algo, de trazer algo a toda a história do povo de Deus ao longo dos tempos. Então, nós começamos a ficar com um certo receio e estamos a imitar aqueles para quem deveríamos ser exemplos. Por exemplo, nós fomos os primeiros a trabalhar com pequenos grupos. O Espírito Profecia já fala de pequenos grupos há muito tempo. Começámos a não dar valor àquilo que tínhamos. A Bíblia diz, guarda aquilo que tens. E nós temos que entender isso aplicado de várias formas. Começámos a não dar valor àquilo que tínhamos. Hoje, começámos a ver os evangélicos com as células, pensámos, pois isso resulta para a igreja. E agora estamos a tentar imitar o trabalho das células. Quando nós já tínhamos algo, a nossa identidade nos pequenos grupos é muito forte e já existia. Nós estamos a tentar conformar as coisas com medo, estamos a alterar a forma como fazemos o nosso culto jovem, a forma como fazemos a apresentação das coisas, com medo de assumir essa identidade. Não temos que ter medo de perder jovens. Nós não vamos perder jovens. Nós vamos apenas ajudar os jovens da nossa igreja a encontrarem a sua identidade. Se eles não dão valor a essa identidade, que é a unidade em Cristo, então eles não são adventistas. No fundo, eles estarão num engano, pensando que estão com uma identidade, pensando que fazem parte do povo, porque não conhecem essa identidade. Muitas pessoas pensam que isso é uma estratégia evangelística. Isso não é uma estratégia evangelística. Repare, nós não somos um marketing obscuro, não somos técnicas de vendas pouco claras, que têm que iludir o comprador. Nós não precisamos iludir o nosso comprador. Ninguém gostaria de ser uma noiva que é seduzida sem que se lhe apresente a identidade. Isso é desonesto. Você gostaria de se casar e, quando já estão com algum tempo de casados, a sua esposa dizer, olha, querido, há algumas coisas que eu não falei a meu respeito, mas eu não gosto de tomar banho, eu não gosto de lavar os dentes. Ninguém gostaria disso. As pessoas querem que se lhes apresente aquilo que são. Isso causa um casamento de jugo desigual e nós corremos um risco de estar com um jugo desigual na igreja e é isso que causa a divisão. Nós precisamos assumir a nossa identidade depressa. Porque senão nós vamos perder o parâmetro, deixar de saber quem somos. E só assumindo a nossa identidade depressa é que vamos saber quem realmente ama a noiva, como ela é, com a identidade que ela tem. Ninguém gosta de cristãos camaleão, não é? Cristãos que se moldam. Essas pessoas, mais tarde ou mais cedo, elas, quando se vão deparar com essa identidade, elas vão dizer, ei, nunca ninguém mostrou isso. Ninguém me disse que era assim.